Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Por que algumas pessoas não veem uma chance de salvação quando ainda há uma chance de consertar tudo e viver como se nada tivesse acontecido? Dei várias chances à minha esposa. Essas foram as vezes em que minha esposa pôde me confessar a infidelidade. E havia uma chance de eu perdoá-la, e nós ficaríamos juntos. Mas, infelizmente, a história adquiriu um desfecho diferente. Steve, um solteiro de 25 anos, trabalhava como operário geral em uma grande construtora. Seu físico robusto era resultado de levantamento de peso diário e visitas regulares a uma academia local. Seu amigo íntimo Mike era um mecânico de automóveis habilidoso que trabalhava na garagem de seu pai, uma profissão pela qual ele era apaixonado desde o jardim de infância. Em 1º de julho, Mike foi convidado para uma festa do Dia do Canadá por um cliente fiel. Relutante em ir sozinho e sem sua namorada, ele convenceu Steve a se juntar a ele. Steve, sem outros planos para a noite, concordou. A festa, realizada em um quintal, contou com uma pista de dança improvisada no pátio, com música alta e bastante álcool. Enquanto Mike se misturava, Steve sentou-se calmamente em um canto, tomando uma cerveja. Uma jovem, claramente embriagada, tropeçou e caiu em uma cadeira ao lado dele, rapidamente virando sua cerveja e soltando um arroto. Desculpas, ela murmurou para Steve. Calma, há muito tempo, Steve respondeu calmamente. Estou comemorando, ela declarou. Estamos todos comemorando, Steve observou. Não, estou comemorando, ela enfatizou. Tudo bem, você está comemorando, Steve disse, sorrindo para si mesmo, antecipando os inevitáveis soluços. Sim, estou comemorando meu término com meu ex-namorado. Ele me traiu, ela anunciou antes de cambalear para a pista de dança, onde começou a se mover com a música com alguma dificuldade. Steve sentou-se, tomando sua cerveja, observando enquanto dois homens do pátio se juntavam à jovem na pista de dança. Depois de um tempo, ela saiu para pegar um uísque, dando a ele um sorriso e um brinde antes de virar a bebida. Ele balançou a cabeça diante da ousadia dela antes que ela voltasse a dançar. Os dois homens se aproximaram, quase invadindo o espaço dela. Ei, por que você está sentado aqui? Mike cutucou Steve. Vá se misturar, tem muitas garotas por aí e elas estão todas ansiosas. Steve olhou para a pista de dança, mas não conseguiu avistar a mulher ou os homens. Ele pulou do assento. O que está acontecendo? Mike perguntou, perplexo. Vou pegar outra cerveja, Steve respondeu, já indo em direção ao bar. Steve examinou a área em todas as direções, mas sua busca foi infrutífera. Então ele foi para a frente da casa. Carros estavam estacionados na entrada da garagem e ao longo da rua. Cerca de 100 metros de distância, escondido nas sombras, ele notou alguém ajoelhado perto da porta aberta do carro. Aproximando-se cautelosamente, ele testemunhou uma cena que o fez explodir de raiva. No carro, um homem a segurava e o outro tentava fazer alguma coisa. Apesar de suas tentativas de resistir, o estado de embriaguez a deixou desamparada. Deixe em paz e saia daqui, trovejou a voz de Steve. Vamos, cara, se você não gosta, é só ir embora, respondeu o homem parado perto do carro, indo em direção a Steve. Você pode participar da diversão se quiser. Steve agiu rápido. Ele não hesitou em chutar o homem com força, fazendo-o gritar e se curvar. Então Steve cerrou o punho e bateu no homem com toda a força. Então o agressor perdeu a consciência. Enquanto isso, outro homem maior investiu contra Steve. Apesar do seu tamanho, Steve desviou de um golpe direto no rosto e respondeu com um soco poderoso no estômago do agressor. O impacto derrubou Steve no chão, onde o agressor o agarrou pela camisa e o jogou contra um carro próximo quando Steve bateu na porta da frente do carro.
Quando o agressor levantou o pé para dar outro golpe, Steve instintivamente desviou para o lado, evitando por pouco o golpe que quebrou a janela do carro. Aproveitando a oportunidade, Steve deu um forte chute na perna esquerda desprotegida do homem, fazendo-o perder o equilíbrio e desmaiar. Steve então atacou o homem, batendo nele, e o esfaqueou várias vezes até que ele perdeu a consciência. Voltando sua atenção para a jovem, Steve a ajudou a se recuperar e, cuidadosamente levantando-a em seus braços, carregou-a até seu carro. Depois de colocá-la no banco do passageiro, ele revistou seus bolsos e encontrou uma chave com a inscrição Eglinton Heights. Steve, familiarizado com o layout da cidade por seu trabalho em vários canteiros de obras, não perdeu tempo e foi até o prédio especificado. Ao chegar, ele estacionou no estacionamento de visitantes. Steve perguntou sobre o número do apartamento dela enquanto a despertava do sono. Qual é o número do seu quarto? Steve gritou. 412, ela murmurou. Steve a apoiou enquanto a guiava para o quarto andar. Uma vez dentro do quarto dela, ele gentilmente a deitou na cama e foi para o banheiro. Ele pegou um balde e então foi até a cozinha para preparar uma mistura de sal e açúcar dissolvidos em água. Encorajando-a a beber um pouco, ele manteve o balde por perto. De repente, ela começou a ter convulsões e vomitou no balde. Steve limpou a boca dela e a ajudou a se acalmar. 15 minutos depois, ele repetiu o processo com a bebida, resultando em outra rodada de vômitos. Depois de vários episódios, Steve a despiu e a guiou para o banheiro, onde deixou a água fria correr sobre ela. Ela não tinha forças para resistir. Depois de secá-la, ele a colocou na cama, cobrindo-a com um cobertor. Steve então se acomodou em uma cadeira ao lado da cama, observando-a enquanto ela dormia. No início da manhã, ela acordou se sentindo estranha e, olhando para o teto, tentou juntar os acontecimentos da noite anterior. Seu coração começou a bater forte quando ela notou Steve sentado em frente a ela. Quando ela puxou o cobertor, ela descobriu que não estava usando nenhuma roupa. Você me atacou, ela gritou. Calma, Steve Rose. Eu realmente impedi 2 homens de te atacarem. Quem? 2 homens. E por que estou nua? Então ela notou os hematomas nos nós dos dedos de Steve e a vermelhidão em seu rosto. É hora de ir embora. Aconselho você a descansar e se abster de beber álcool. Steve saiu do quarto. Conforme a clareza gradualmente retornava a ela, ela se lembrava de fragmentos da noite anterior. Uma festa. Consumo excessivo de álcool. 2 homens arrastando-a para dentro de um carro. Houve uma briga. Vidro quebrou. Ele me salvou. Ela pulou da cama, vestiu apressadamente um jeans e uma camiseta e saiu correndo do quarto. No corredor, ela ouviu a porta do elevador fechando. Ela desceu as escadas correndo e saiu para a rua. Mas era tarde demais. Tudo o que ela viu foi um jovem dirigindo seu Dodge Daytona vermelho. Na noite do sábado seguinte, Steve e Mike estavam tomando algumas cervejas no pub local quando o telefone de Mike tocou. Depois de ouvir o interlocutor, ele se virou para Steve e perguntou, você conhece Tricia? Não, Steve respondeu, tomando outro gole de sua cerveja. Bem, tem alguém na linha que diz que conhece você, meu melhor amigo. Mas você não sabe o nome dela, Mike explicou. Ela está tentando vender alguma coisa? Steve se perguntou. Senhora, desculpe, mas meu amigo não a reconhece. E se está é uma ligação de vendas, não estamos interessados. Mike respondeu ao telefone. Após uma breve pausa, ele continuou. Ela mencionou que estava em uma festa na semana passada e você a levou para casa. Ah, o nome dela é Tricia? Eu nunca perguntei, Steve disse, pegando o telefone. Tem alguma coisa que eu deva saber? Mike perguntou com um sorriso. Steve balançou a cabeça. Olá, Tricia. O que posso fazer por você dessa vez? Steve perguntou. Olá, primeiro, eu só quero agradecer pelo que você fez da última vez. Sem você, não sei onde estaria agora ou em que condição estaria. Tricia expressou gratidão. Eu só fiz o que era necessário para ajudar alguém em apuros, Steve respondeu modestamente.
Não, você fez o que ninguém mais faria. Você é meu salvador, meu herói, Tricia insistiu. Obrigada. E daqui para frente, você deve se comportar, ok? Steve aconselhou. Sim, eu entendo. Tenho me comportado bem desde a festa e pretendo continuar assim, Tricia garantiu. Ótimo. A propósito, como você conseguiu o número de telefone do Mike? Visitei a casa onde a festa foi realizada e perguntei sobre você, mas ninguém o reconheceu. Forneci sua descrição e o tipo de carro que você estava dirigindo, mas ainda assim ninguém tinha nenhuma informação. Esta manhã, o anfitrião da festa me ligou, sugerindo que você poderia ser amigo do Mike e me deu o número de telefone dele. Tudo bem, Tricia. Foi agradável conversar com você. Na verdade, estou tomando uma cerveja com Mike. Você está disponível para jantar amanhã? Tricia interrompeu. Só quero expressar minha gratidão pessoalmente, Tricia acrescentou. Claro. Vou pegar seu número neste telefone e te ligo amanhã de manhã. A propósito, eu sou o Steve. Eles se encontraram para jantar na noite de domingo em um restaurante de luxo. Eles evitaram discutir os eventos da festa e, em vez disso, falaram sobre si mesmos e suas ocupações. Tricia trabalhava como auxiliar de entrada de dados em uma empresa de cadeia de suprimentos. Depois, eles foram dar uma volta e, finalmente, Steve a levou para casa. Muito obrigada por esta noite adorável, Steve. Meu herói. Tricia beijou Steve na bochecha e saiu do carro. Ele a observou caminhar até a entrada principal do prédio antes de ir embora. 2 semanas depois, Steve ligou para Tricia, pedindo que ela se juntasse a ele para assistir a um filme. Após uma breve conversa, Tricia confessou que estava esperando ansiosamente a ligação dele. Eu também estava esperando a sua, Steve gaguejou. Após o filme, Steve acompanhou Tricia de volta ao apartamento dela, onde ela o convidou para um café. Enquanto estava na aconchegante sala de jantar, Steve notou um folheto de um estúdio de tatuagem na mesa. Estou pensando em fazer uma tatuagem na parte inferior das costas, Tricia mencionou enquanto trazia 2 xícaras fumegantes de café. Você não precisa de uma tatuagem, Steve respondeu, mas eu estava pensando. Eu amo seu corpo do jeito que ele é, Steve interrompeu. Sim, você me viu nu. Steve se aproximou e deu um beijo gentil em seus lábios. Afastando-se, ele fixou os olhos nela. Algum dia terei que agradecer aqueles 2 caras, Tricia o abraçou com força. Steve acariciou suas costas, puxando-a para ele. Ele lambeu gentilmente a orelha dela, causando arrepios nas costas dela e então a cobriu de beijos. Ele pegou Tricia nos braços e Steve a carregou para a cama. Tudo aconteceu rápido demais e aqui estavam eles depois do primeiro round. Você está pronto para o segundo round? Ele sussurrou. Estou pronto até que nós 2 fiquemos sem energia, ela respondeu. Steve não perdeu a cabeça e foi para o segundo round. Depois de namorar por alguns meses, eles decidiram se casar. Eles encontraram uma aconchegante casa de 2 quartos para alugar e a tornaram sua. A felicidade deles não tinha limites quando embarcaram nessa jornada juntos. 1 ano depois, Steve encontrou seu antigo colega de escola Billy em um shopping. Billy estava fazendo networking e distribuindo seu cartão de visita para as pessoas. Ei Billy, faz tempo, Steve cumprimentou. Olá Steve, da última vez que nos encontramos éramos apenas crianças, Billy respondeu. O que você tem feito? Steve perguntou. Mudei de carreira desde então, fui demitido do meu último emprego, Billy explicou. Sinto muito ouvir isso, então qual é seu trabalho agora? Vi você distribuindo cartões, Steve observou. Sou autônomo vendendo seguros, Billy respondeu. Hein? Estou um pouco perdido, Steve admitiu. Não estou vinculado a nenhuma empresa, trabalho comissionado vendendo seguros de vida e investimentos, Billy esclareceu. Ah, entendi, Steve assentiu. E você? Casado, tem filhos? Billy perguntou. Estou em uma empresa de construção. Sim, sou casado, mas ainda não tenho filhos. E você? Respondeu Steve.
Casado também, sem filhos para mim também, Billy compartilhou. Ótimo colocar o papo em dia, Billy, preciso ir, minha esposa está esperando, Steve disse. Ah, antes de ir, já pensou em seguro de vida? E se algo acontecer com você? Ou quando você tiver filhos? Billy perguntou. Sinceramente, nunca me passou pela cabeça, Steve admitiu. É um descuido comum, aqui está meu cartão. Fale com sua esposa e depois me ligue, ficarei feliz em passar por lá e bater um papo. Geralmente fazemos essas reuniões em casa, junto com ambos os cônjuges. É chamado de conversa na mesa da cozinha. Vou explicar tudo sobre proteção e planos futuros, responder a quaisquer perguntas que vocês tenham, Billy explicou. Tudo bem, entrarei em contato em breve, Steve respondeu, colocando o cartão no bolso. Naquela noite, após o jantar, Steve informou Trisha sobre Billy e sugeriu que seria benéfico para ambos seguirem seu conselho sobre seguro de vida e segurança. Trisha não estava entusiasmada devido ao custo mensal adicional. Vamos ouvi-lo e então decidir, Steve tranquilizou sua esposa. Podemos combinar de encontrá-lo aqui na semana que vem. Na semana seguinte, Billy visitou Steve e Trisha, elucidando a disparidade entre seguro de vida temporário e seguro de vida inteira. Ele também recomendou que eles começassem a investir para a aposentadoria. No final das contas, Billy propôs um pacote de seguro de vida conjunto, adaptado às suas necessidades de proteção. Como eles ainda eram jovens, os prêmios mensais seriam mínimos. Poucos dias depois, Billy retornou, com as políticas, para finalizar o acordo. Antes de partir, ele solicitou indicações e deu a Trisha seu cartão de visita. 3 meses depois, Trisha ligou para Steve em seu local de trabalho. Oi querida, vou precisar fazer hora extra essa semana e hoje à noite termino por volta das 8. Tudo bem, não se preocupe, vou preparar o jantar e esperar por você. Obrigada, querida, você é tão atenciosa. Após o jantar, Trisha elaborou sobre o recente aumento na carga de trabalho e a relutância da empresa em contratar mais funcionários. Ela trabalhou horas extras 3 vezes naquela semana, 2 semanas depois ela teve que trabalhar horas extras novamente. Steve não protestou e preparou o jantar em vez disso. 6 meses depois, Steve se viu designado para um canteiro de obras perto do local de trabalho de Trisha. Por volta do meio-dia, ele tomou a decisão espontânea de convidá-la para almoçar. Ao chegar ao escritório dela, ele foi informado de que ela tinha acabado de sair para almoçar. Ao avistar o carro dela no estacionamento, Steve especulou que ela poderia ter caminhado até um restaurante próximo. Lembrando de uma lembrança carinhosa dos dias de namoro, quando ele a convidou para almoçar em uma pizzaria pitoresca a apenas 5 minutos de caminhada, ele rapidamente saiu correndo. Steve avistou Trisha indo em direção à pizzaria e tentou chamá-la, mas o trânsito abafou sua voz. Ao entrar no restaurante, ele avistou Trisha e Billy sentados em uma mesa. Ei, Steve, cumprimentou Billy, tentando sorrir. O choque inicial de Trisha rapidamente se transformou em um sorriso. Vim aqui para comer pizza e esbarrei com Steve. Ei, Billy, Steve respondeu ainda um pouco confuso. Estou encerrando e preciso me apressar. Tenho uma reunião com clientes em potencial em 15 minutos, disse Billy enquanto se levantava e apertava a mão de Steve. Que bom ver você, Trisha. Billy se aproximou do balcão e Steve sentiu sua atenção enquanto pagava e se envolvia em uma conversa séria com o caixa. 2 vezes o caixa olhou para Steve e Trisha. Estou trabalhando aqui perto e pensei em passar para ver vocês e levá-las para almoçar, Steve informou Trisha. Vocês deveriam ter me ligado. Eu teria esperado por você, querida. Quando Billy passou pela mesa deles, ele acenou e foi para fora, onde entrou em um carro novinho. Uau, ele está realmente progredindo em seu novo emprego, Steve comentou observando seu amigo ir embora em alta velocidade. Vamos pedir? Trisha perguntou com um toque de nervosismo na voz. Está tudo bem, Trisha? Claro, só tenho 20 minutos para o almoço, ela respondeu. Numa segunda-feira à noite, enquanto Trisha estava trabalhando até tarde, Steve decidiu lidar com as despesas para descobrir seu potencial de economia mensal. Já era hora de comprarmos uma casa, ele ponderou,
percebendo que precisavam de uma entrada substancial. Trisha cuidou de toda a papelada organizada com cuidado na gaveta de baixo. Não querendo esperar por ela, Steve mergulhou em extratos bancários anteriores, anotando meticulosamente as despesas. Depois de 1 hora, ele identificou áreas para cortar. Devolvendo os documentos, ele pegou uma cerveja na cozinha para rever suas descobertas. De repente, ele teve uma percepção. Correndo de volta para a gaveta, ele examinou as declarações. A renda de Trisha permaneceu inalterada por mais de 1 ano. E quanto às horas extras dela, Steve se perguntou. Algo não bate. Ela vem fazendo horas extras há 6 meses, quase quinzenalmente. Onde está o dinheiro extra? Enquanto devolvia os documentos para o lugar deles, Steve abriu outra cerveja, contemplando. Ou ela está escondendo o pagamento de horas extras em outro lugar ou ela não está realmente trabalhando essas horas extras. Mais tarde, Steve ouviu o carro de Trisha dando marcha ré na entrada da garagem. Quando ela entrou na casa, Steve estava no meio de beber outra cerveja. Você parece exausta, Han, Steve observou. Esse trabalho está me esgotando. Por que você não procura um menos exigente? Você sabe como é difícil encontrar um emprego que pague bem hoje em dia, ela retrucou. Quando é sua próxima hora extra? Como de costume, às quartas e sextas. Vou esquentar a comida. Steve se levantou e foi até a geladeira. Quando eles se retiraram para a cama, Trisha rapidamente caiu em um sono profundo. Steve, no entanto, ficou acordado, pensando. Sua mente estava consumida por uma pergunta. Sua esposa estava sendo infiel? No dia seguinte, ele ligou para Mike, a única pessoa em quem confiava. Ei Mike, preciso me encontrar com você esta tarde, ele disse com um tom grave. Mike, sentindo a angústia do amigo, concordou sem hesitar. Vamos nos encontrar no pub. Na quarta-feira à noite, ambos os amigos estavam sentados no carro de Mike em frente ao local de trabalho de Trisha, onde o carro dela estava estacionado. Eles estavam esperando há 1 hora. Eventualmente, 3 mulheres, incluindo Trisha, saíram do prédio e foram para seus carros. Vamos esperar para ver se algum homem sai, sugeriu Steve. Eles esperaram por 15 minutos, mas nenhum homem apareceu. Steve então enviou uma mensagem de texto para Trisha. Fui comprar cerveja. Quando Steve voltou para casa com um pacote de cerveja, ele descobriu que Trisha já tinha posto a mesa. Na sexta-feira à noite, Mike foi o único observador das atividades de Trisha, mantendo comunicação constante com Steve durante todo o tempo. Como de costume, Trisha foi direto para casa. Mais tarde naquela noite, enquanto ela dormia, Steve pegou seu celular e examinou cuidadosamente todas as mensagens e chamadas. No sábado, os 2 amigos se reuniram para traçar estratégias. Eu dei uma olhada no telefone dela e não encontrei nada suspeito, Steve informou Mike. Ela provavelmente está limpando tudo, Mike conjeturou. Você pode estar certo. Olha Steve, se você está falando sério sobre descobrir a verdade, você precisará monitorar cada movimento dela todos os dias, mas você não tem tempo ou experiência para isso e, portanto, sua melhor aposta é contratar um investigador particular, mas isso vai custar caro. O que mais eu posso fazer? Steve perguntou. Eu tenho uma ideia, siga-me. Mike acompanhou Steve até uma loja de eletrônicos e recomendou a compra de 3 gravadores ativados por voz equipados com baterias de longa duração. Naquela tarde, Steve discretamente colocou um na cozinha perto do telefone residencial, um no quarto e um sob o banco do passageiro no carro de Trisha. Mais tarde, quando foram dormir, Trisha tentou iniciar a intimidade com o marido, mas Steve a rejeitou, alegando fadiga de uma semana difícil. Desanimada, Trisha se virou e adormeceu. Na manhã seguinte, Steve, como era sua rotina, foi para a academia. Ao retornar, ele descobriu um bilhete de Trisha explicando que ela tinha saído para fazer algumas tarefas. Suspeitando que algo estava errado, Steve verificou o dispositivo de gravação na cozinha. Além dos sons domésticos de rotina, não havia nada de significativo. No entanto, a reprodução do dispositivo do quarto revelou Trisha envolvida em uma conversa telefônica unilateral. Oi, podemos conversar?
Ela está no quintal, bem. Eu também sinto sua falta, querida. Ele foi para a academia e estará de volta ao meio-dia. Então sim, estou animada para a próxima quarta-feira. Claro que vou usar a calcinha preta que você me deu. Ela riu. Você está certo, essa é a vantagem de ter horário flexível no trabalho. Aonde você vai me levar dessa vez? Você vai confirmar amanhã, mas não me leve para o Motel Six como da última vez. Eu não gosto. Ok, preciso ir agora. Falo com você amanhã. Amo você. Steve lutou com a revelação recente. Ele descobriu que estava sendo traído, mas permaneceu alheio à identidade do amante de Trisha, exceto pelo fato de que o homem era casado. Essa percepção esclareceu por que Trisha nunca recebeu compensação por horas extras. Eles estavam envolvidos em casos extraconjugais às quartas-feiras, frequentemente se encontrando no Motel 6. Steve recuou apressadamente para o quarto, escondendo um gravador em seu esconderijo habitual. Vasculhando gavetas, ele desenterrou lingerie provocante escondida entre os pertences de Trisha. Indignado, ele exclamou o engano. Determinado a revelar a identidade do homem e seus planos futuros, Steve pediu a ajuda de Mike para informá-lo sobre suas descobertas. Naquela noite, Steve fingiu exaustão mascarando sua turbulência. O sono o evitou enquanto ele se preocupava com a possibilidade do amante de Trisha contatá-la no trabalho. Na segunda-feira de manhã, enquanto Trisha ocupava o banheiro, Steve pegou o gravador na cozinha, colocando-o furtivamente no fundo da bolsa dela. Isso poderia resolver o problema, ele ponderou. Durante todo o dia, os pensamentos de Steve se fixaram em Trisha e seu encontro clandestino. Ele inventou vários esquemas preparados para o pior cenário de segui-los com um carro emprestado da loja de Mike na quarta-feira. Ao chegar em casa à tarde, Steve notou Trisha se movimentando na cozinha. Sem hesitar, ele se retirou para o quarto, onde pegou um gravador discretamente escondido dentro da bolsa dela. Em seguida, ele pegou silenciosamente as chaves do carro dela e recuperou outro gravador escondido sob o assento do carro. Optando por ouvir o último primeiro, antecipando horas de gravações no que estava na bolsa dela, ele informou a Trisha que ouviria música no computador e me avisaria quando o jantar estivesse pronto. Com fones de ouvido, ele mergulhou no trajeto matinal para o local de trabalho dela por cerca de 30 minutos, capturando o zumbido do motor e a conversa do rádio. Então um breve silêncio foi interrompido pelo abrir e fechar de uma porta seguido pela voz de Trisha. Ei, desculpe, não pude atender mais cedo, meu chefe estava por perto e as coisas ficaram agitadas. Lago Sincoi? Uma cabana no lago com você está indo muito bem, Billy. A expressão de Steve escureceu enquanto ele continuava ouvindo. Talvez um dia eu deva me juntar a você e vender seguros. Sim, e investimentos também. Prometo a você, Billy, desta vez você terá minha total atenção. Eu a mantive intocada até mesmo de Steve. Será sua e somente sua. Como sempre, vou deixar meu carro no mesmo lugar e ir com você. Tenho que voltar ao trabalho agora. Tchau, querida. Com uma nova clareza sobre o caso de Trisha e seu encontro planejado, Steve não perdeu tempo e ligou para Mike. Depois do jantar, ele informou Trisha que estava indo para o pub para encontrar Mike para uma bebida. Certifique-se de não se atrasar, Trisha lembrou ao marido. Na realidade, ambos os amigos se encontraram em um estacionamento. Depois que Steve contou tudo a Mike, este último perguntou sobre seu esquema. Pensei em surpreendê-los na viagem de volta, como dar a eles 4 pneus furados. Eles deveriam ter coordenado a partida deles do Lago Sincoi para que Trisha chegasse em casa perto do horário habitual do trabalho. Isso os estressaria. Quando ela chegasse em casa, eu já teria ido embora com todas as minhas coisas. Vou mandar uma gravação para a esposa de Billy e encontrar um advogado barato para me divorciar daquela mulher. É um plano sólido, mas alguém precisa segui-los para descobrir onde fica a cabana e discretamente mexer em todas as válvulas dos pneus. Mike lembrou Steve. Eu sei que é complicado, mas não consigo pensar em mais nada. Que carro ele tem? Mike perguntou. Steve o informou. Ah, essa coisa horrível. Por quê? Mike exclamou. O que você quer dizer?
Steve ficou intrigado. Você verá. Aposto que em alguns meses esse modelo será recolhido. Por quê? Perguntou Steve. Há um problema com a suspensão. Alguns parafusos soltos podem destruir o carro. Steve sorriu. Você não está sugerindo? Sim, é exatamente disso que precisamos. Você pode garantir que eles fiquem presos lá? O Lago Cincoe fica a mais de 100 milhas de Toronto. Com minhas habilidades, posso afrouxar os parafusos um pouco, então, depois de cerca de 150 milhas, tudo começará a tremer e o solavanco terá que parar. Confuso. Ele vai ter que chamar um reboque. Mas como eu vou fazer isso? Eu tenho uma ideia. Steve sorriu maliciosamente. Quando Steve chegou em casa, Tricia estava dormindo profundamente. Ele foi procurar o cartão de visita do idiota. Na terça-feira de manhã, Steve ligou para Billy do trabalho perguntando se ele poderia visitá-lo naquela noite para obter conselhos sobre investimentos, pois ele tinha algum dinheiro para investir. Embora Billy tivesse um compromisso com um cliente às 19 horas e inicialmente quisesse remarcar, Steve insistiu. Eventualmente Billy concordou em vir às 21 horas. Steve prontamente mandou uma mensagem para Tricia sobre a visita de Billy em busca de conselhos sobre investimentos. Durante o almoço, Tricia ligou para Steve expressando preocupações sobre seus hábitos de poupança e perguntando sobre seus planos de investimento. Ei, eu estava planejando fazer uma surpresa para você, mas já que você perguntou, estou esperando um aumento significativo em breve. Steve respondeu. Isso é fantástico. Devemos comemorar. Steve tentou entusiasmo. Sim, discutiremos isso. Tricia respondeu. Eu ainda sou seu herói? Steve perguntou. Claro que você é, Tricia afirmou. Vadia mentirosa. Steve pensou depois de desligar. Mais tarde naquela noite, às 21 horas, Billy chegou em casa. Steve o recebeu e Tricia cumprimentou seu amante calorosamente. Sem que o casal percebesse, Steve apagou todas as luzes externas. Os três se sentaram e Billy começou a explicar os benefícios dos fundos mútuos. Simultaneamente, Mike estacionou na rua e caminhou até o carro de Billy equipado com um macaco de serviço de elevação profissional. Na escuridão ele permaneceu despercebido. Rapidamente ele levantou o carro deslizando por baixo com uma chave inglesa e um pano para cobrir seus rastros. Com precisão ele sabia quais parafusos afrouxar, escondendo-os com o pano para evitar quaisquer sinais reveladores. Steve sentiu a comunicação silenciosa entre eles, mesmo notando o contato sutil dos pés deles sob a mesa. Fingindo não observar, Steve continuou a conversa. Billy selecionou algumas opções de investimento e deixou alguns folhetos na mesa. Steve foi buscar 2 cervejas ouvindo murmúrios atrás dele. Simultaneamente, ele recebeu uma mensagem de Mike. Missão cumprida. Steve sorriu. Você mencionou o local de trabalho da sua esposa da última vez, mas me escapou. Steve evitou o olhar de Billy. Jenny trabalha no RBC Royal Bank of Canada no centro da cidade. Vocês dois formam uma bela equipe. Se eu não investir com você, é melhor investir com sua esposa. Todos os três riram. Depois de terminar sua cerveja, Steve informou ao amigo que revisaria os folhetos e suas sugestões, prometendo ligar em alguns dias para confirmar tudo. Assim que Billy saiu, Steve serviu-se de um copo de uísque. Quer um pouco de vinho, querida? Steve perguntou a Tricia. Você sabia que eu não bebo mais álcool? Tricia retrucou quase gritando. Eu sei, só checando. Steve respondeu. E você sabe que não consegue lidar com misturar cerveja e uísque. Estou apenas comemorando, querida. Bem, se você ficar muito bêbado, por favor, durma no sofá esta noite, Tricia disse virando-se para ir para o quarto no andar de cima. Steve empurrou a cadeira para trás e sentou-se sem tirar os olhos do copo na frente dele, que ele não havia tocado. Pensamentos correram por sua mente enquanto ele repassava a cena entre sua esposa e seu amante em sua cabeça. Ele percebeu que seu casamento tinha acabado. 1 hora se passou enquanto ele se sentava e pensava. No final, ele despejou a maior parte do uísque na pia, deixando apenas um pouco no copo.
De pé na pia da cozinha, ele enxagou a boca com o resto do uísque. Quando ele entrou no quarto, encontrou Tricia dormindo de bruços usando sua camiseta de sempre. Ele levantou a camiseta dela cobrindo-a de beijos. De repente, Tricia acordou. Steve, o que você está fazendo? Relaxa, baby, está tudo bem. Tricia tentou se afastar, mas Steve não deixou. Você fede a álcool, me deixe em paz. Não. Tricia se defendeu. Pare com isso. Eu sou seu marido. Seu protetor. Eu tenho todo o direito. Por favor, querida, estou tão cansada. Amanhã tenho um dia difícil. Podemos fazer isso outra hora. Um dia inteiro com sua amada, certo? Steve estava fervendo de raiva dizendo essas frases para si mesmo. Ele decidiu que poderia ir mais longe, então ele queria o que todo homem sonha. Não, por favor, não faça isso comigo. Tricia implorou. Depois de alguns minutos, Steve deitou-se satisfeito. Por quê? Por que você fez isso comigo com sua esposa? Tricia começou a chorar. Eu queria fazer isso há tanto tempo e você sempre me recusou. Steve respondeu insensivelmente. Ele a deixou ir ao banheiro onde a ouviu chorar. Ela está chorando porque eu fiz isso antes do amante dela. Steve riu sozinho. Ele seguiu Tricia até o banheiro e ficou ao lado dela sob a água corrente, mas assim que ele entrou ela foi embora. Depois de se arrumar, ele voltou para o quarto e encontrou Tricia encolhida em posição fetal. Você me machucou. Tricia soluçou. Silêncio. Steve murmurou abraçando-a e tentando acalmá-la. Não me toque. Ela exclamou empurrando a mão dele com força. Steve decidiu ir para o segundo round. Você é meu. Estou marcando você como minha propriedade, ele declarou enquanto Tricia confusa estava em silêncio. Então ele foi para a segunda rodada. Você pertence a mim, ele declarou desabafando sua raiva nela e depois de alguns minutos ele completou sua rodada. Depois disso ele se vestiu, retirou-se para o quarto de hóspedes e trancou a porta atrás de si. Na manhã seguinte, quando Tricia se preparou para sair, ela parecia exausta e amarrou um cachecol para esconder as marcas no pescoço. Com os olhos vermelhos indicando uma noite sem dormir, ela pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Você vai voltar depois do trabalho? Steve perguntou. Depois de demorar um pouco, Tricia abriu a porta sem esperar por uma resposta. Você vai voltar para casa mais tarde? Steve insistiu. Virando-se para ele com lágrimas nos olhos, Tricia respondeu. Você é meu marido. Esta é nossa casa. Onde mais eu poderia ir? Você quer discutir a noite passada? Ele insistiu. Balançando a cabeça, Tricia murmurou como não agora estou atrasada antes de sair. Enquanto Tricia estava saindo, Steve estava pensando consigo mesmo que ela preferia conhecer seu amante do que falar com seu marido. Ela realmente se importa tanto comigo? O que eu fiz para merecer tal atitude comigo? Ao chegar ao trabalho, Steve recebeu uma ligação de Mike. Oi Steve, eu a segui como você disse. Ela estacionou no shopping ao lado do escritório e esperou pelo cara. Assim que ele chegou, ela entrou no carro dele e eles seguiram para o norte. Obrigado Mike. Vou mantê-lo informado sobre o que está acontecendo entre Tricia e eu. Enquanto isso, sua esposa já estava no carro. Por que você é tão reservado? Você parece distraído. Você não está animado? Billy perguntou ansiosamente enquanto eles dirigiam pela rodovia. Este é Steve. O que há de errado com ele? Ele foi incrivelmente assertivo ontem à noite. Não é do feitio dele. O que você quer dizer com assertividade? Ele disse coisas como eu era a propriedade dele. Eu pertenço a ele. Tricia confessou tirando o cachecol. Oh merda. E é tudo por minha causa. Ele deixou sua marca em mim. Esta manhã, quando eu estava saindo, ele perguntou se eu voltaria para casa depois do trabalho. Ele suspeita de algo? Ele suspeita de algo? Não sei. Nós fomos cuidadosos. Talvez ele se sinta negligenciado.
Talvez eu tenha falhado inconscientemente em atender às expectativas dele. Não se culpe, Trícia. Mas ele não merece isso. Estou traindo ele com um amigo dele. É só uma atração física entre nós. Você o ama. Eu sei. Mas ele não vai entender. Você quer voltar? Não, eu só preciso de uma pausa, mas sem intimidade. Ainda estou com dor. Espero que você entenda. Sem problemas. Obrigado, Billy. Eles já devem estar no destino ou em algum lugar próximo. Steve olhou para o relógio. Ela se entregará a Billy depois do que aconteceu ontem à noite? Ele pensou sobre isso. Ele olhou para o relógio de vez em quando, incapaz de tirar a imagem de Billy e sua esposa infiel da cabeça. Mal posso esperar por este dia. Ele pensou consigo mesmo. De repente, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Ele pediu ao seu chefe um longo intervalo para o café, citando importantes assuntos pessoais. Chegando na casa de campo, Billy viu Trícia pular impacientemente do carro e correr para o lago sereno. É tão lindo e tranquilo aqui, Trícia disse, fechando os olhos e respirando fundo. Finalmente vejo você sorrindo, Billy disse sorrindo de volta. Venha aqui. Me abrace forte. Eles se abraçaram por um tempo antes de Billy sugerir uma caminhada pela praia. Eles estavam andando de mãos dadas, mas o telefonema de Trícia quebrou o silêncio. Olhando para o identificador de chamadas, ela ignorou a ligação. Steve? Perguntou Billy. Trícia assentiu. Alguns momentos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, Trícia o desligou. Steve gritou do carro. Tenho certeza de que aquele idiota está certo com ela. Ele discou outro número. Mike, preciso de outro favor seu, amigo. E se ele ligar para o seu local de trabalho? Billy perguntou. Eu não tinha considerado isso. Trícia admitiu com uma carranca. Vou apenas dizer que tirei um dia de folga depois do que ele fez comigo ontem à noite. Simultaneamente, o telefone de Billy tocou. Não reconheço esse número, ele informou Trícia. Melhor não atender, ela aconselhou. Pode ser alguém da sede ou um cliente em potencial, Billy raciocinou, tocando no ícone verde do telefone. Antes que ele pudesse cumprimentar o interlocutor, uma voz masculina falou. Você poderia, por favor, pedir para Trícia atender a ligação do marido? A linha caiu. Billy ficou congelado, o telefone ainda no ouvido. O que aconteceu? Quem foi? Trícia pareceu aflita. Era um homem, Billy gaguejou, cuja voz eu não reconheci. O que ele disse? Trícia agarrou seus ombros e o sacudiu. Ele disse para você atender a ligação do Steve. Oh meu Deus, ele sabe de tudo. Trícia tremeu. Temos que ir e ligar seu telefone. Ele correu de volta para o carro e Trícia o seguiu. Ela ligou seu celular e ele tocou imediatamente. É ele? Billy perguntou, parecendo preocupado. Responda. Steve, por favor, não é o que você pensa. Deixe-me explicar, Trícia gritou. Não há nada para explicar, Steve gritou pelo telefone. Billy podia ouvi-lo. Eu sei de tudo há semanas. Seus horários flexíveis no trabalho, seu dia de folga na semana que vem para seu encontro, você está até usando a cueca preta que ele comprou para você. Por favor, Steve, apenas me escute. Chega, sua desgraça. Escute bem. Ele percebeu que eu já tive você? Agora ele pode ter você também. Vou jogar suas coisas fora e me encontrar com um advogado hoje, armado com evidências. Steve, por favor, vamos conversar. Não, está feito entre nós. Trícia começou a chorar. Alguém te seguiu, Steve inventou. Seu pequeno encontro no Motel 6? Gravado. Tenho cópias. Você poderia estrelar seu próprio filme, Trícia. Trícia olhou para Billy, horrorizada. Eu te amo, Steve. Não me afaste. Pare com as mentiras, Trícia. É isso que você chama de amor? Sinto muito, Steve.
Por favor, me dê outra chance. Desculpa? Por quê? Eu te dei uma chance esta manhã e você ainda foi ver seu amante. Agora diga a esse idiota que eu sei onde a esposa dele, Jenny, trabalha. Estou indo para lá com uma cópia do DVD. É melhor ele me encontrar no banco em 40 minutos. Quero que ele explique por que não devo mostrar o filme para Jenny. 40 minutos, nem um segundo a mais. Steve desligou e desligou o telefone. Steve entendeu que em momentos de pânico, clareza era rara. Billy estava completamente desorientado quando Tricia o informou das intenções de Steve. Entre no carro, ele gritou para Tricia. Tente alcançá-lo e persuadi-lo a não encontrar Jenny. Ele desligou o telefone. Tricia soluçou. Tente ligar para esse cara, Billy instruiu, rediscando e entregando o telefone a Tricia. É Mike, seu melhor amigo, Tricia notou, olhando para a tela. Mas Mike não respondeu. Deixe-me tentar do meu telefone, Tricia sugeriu. Droga. Ele desligou o telefone também. Billy estava acelerando a 100 km por hora. Você não vai chegar lá em 40 minutos, Billy. Eu tenho que chegar. Não posso deixar que ele estrague tudo que eu construí. Tricia olhou para ele incrédula. Por que não ligar para Jenny? Não posso estressá-la. Ela está grávida de 8 meses. Droga. Quando eles chegaram à rodovia, Billy acelerou para mais de 150 km por hora. Quem ele pensa que é? Sua desculpa patética de marido? Billy agarrou o volante em desespero. Ele não é um covarde, Billy. Ele é apenas inútil, incapaz de satisfazer sua esposa. Essas palavras machucam profundamente. Ele é o homem mais lindo que já conheci. Sério? E ainda assim você acabou na cama comigo. Por quê? Billy, Tricia retrucou. Não haja como se eu fosse o único que você traiu. Você é nojento. Se eu soubesse. Se não fosse eu, teria sido outra pessoa, Billy interrompeu. Desculpe-me por ter retornado a ligação, Tricia disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas você não se arrependeu quando estava na cama comigo, não é? Billy estava acelerando a 200 km/h, ocasionalmente desviando entre as faixas para desviar dos veículos à frente. Espero mesmo que não cheguemos e Steve entregue o DVD para sua esposa que não consegue satisfazer o marido. Você poderia ficar quieta, por favor, Billy gritou. Ela é inútil, levando o marido a buscar satisfação em outro lugar. Você não tem ideia do que está dizendo. Tenho certeza de que não sou a primeira pessoa com quem você traiu, seu idiota. Se continuar enchendo o saco, vou encostar e te chutar para fora do carro. Ao mesmo tempo, o carro de repente balançou e ele tremeu todo. Tricia e Billy trocaram olhares assustados enquanto ele tentava diminuir a velocidade e afastar o carro. Mas ele não se mexia. O carro bateu em um guardrail e capotou. Os dois passageiros gritaram quando os airbags dispararam. O carro bateu em uma árvore com força mortal, um galho quebrou o para-brisa, perfurou os airbags onde Billy estava. Tricia só sofreu ferimentos ao ser atingida por um galho. O carro estava tão destruído que os bombeiros levariam várias horas para removê-lo. Mais tarde naquele dia, Steve recebeu uma ligação da polícia e foi informado de que sua esposa havia sofrido um acidente de carro. Ela estava sendo tratada no South Lake Hospital em Newmarket, uma cidade ao norte de Toronto. Ele fingiu choque e preocupação ao fazer algumas perguntas antes de ser aconselhado a ir ao hospital. Ele dirigiu apressadamente até a casa de Mike para compartilhar a notícia, fazendo com que Mike se preocupasse e entrasse em pânico. E se as autoridades descobrirem que alguém mexeu nos parafusos? Mike perguntou. Eles não vão e você tomou todas as precauções necessárias. Não há nada nos ligando ao carro. Nós deveríamos ficar quietos, veio a resposta. Você sabia dos riscos quando me fez fazer aquela ligação esta manhã. Eu tive um palpite. Você é desprezível, Mike gritou. Fiz o que era necessário. Qual é o plano agora? Você vai me levar para Newmarket. Não quero que a polícia encontre um marido estressado dirigindo sozinho. E o mais importante,
Preciso fazer a minha parte. 1 hora depois, uma enfermeira levou Steve para a sala de espera. Depois de alguns minutos, 2 policiais se aproximaram e sentaram ao lado dele. Você conhece Billy Wilson? Perguntou o policial número 1. Sim, ele é um amigo do ensino médio e também nosso consultor financeiro, Steve respondeu calmamente. Ele tem bons termos com sua esposa? Perguntou o policial número 2. Não tenho certeza do que você está perguntando. Quero dizer, o relacionamento deles é mais do que apenas amizade? Não entendo, policial, Steve franziu a testa. Você sabia que eles estavam tendo um caso? O policial número 1 pressionou. Não, isso não pode ser. Trícia não me trairia. Ela não faria isso. Steve se levantou. Preciso vê-la. Preciso ver minha esposa. Onde ela está? Sua esposa está em tratamento intensivo. O policial número 1 o informou. Só me disseram que ela se feriu em um acidente. O que aconteceu? Por que ela está em tratamento intensivo? Ela sofreu um acidente de carro com Billy Wilson. Testemunhas dizem que ele estava acelerando em direção a Toronto. Ele morreu instantaneamente e sua esposa está gravemente ferida. Antes de perder a consciência, ela disse, diga a Steve que sinto muito. Perdoe-me. Steve desabou em lágrimas. A enfermeira guiou Steve pelo corredor. O médico quer ver você. Ela disse apontando para a terceira porta à sua direita. Eu sou o Dr. Martino. Lamento pelo acidente da sua esposa. Por favor, sente-se. Steve enxugou os olhos para aliviar a dor dela. Nós a sedamos fortemente. O médico explicou que o que eu tenho a lhe dizer não é fácil. Você precisa ser forte. Steve encontrou o olhar do médico esperando que ele continuasse. Sua esposa perdeu o pé esquerdo e o olho direito. Ela quebrou costelas e teve danos em órgãos internos. Sua cabeça sofreu uma pancada forte. Sinto muito. Não há esperança de recuperação. Steve olhou para baixo, balançando a cabeça. Ela está em suporte de vida. A decisão é só sua, acrescentou o médico. Quando posso falar com ela? Steve perguntou com a voz embargada. Ela não consegue ver nem falar, mas consegue ouvir. Simultaneamente, uma enfermeira entrou no consultório entregando documentos ao médico. Após revisar e assinar várias páginas, ele as passou para Steve. Por favor, revise-as para garantir a precisão. Depois que você decidir, escreva seu nome e assine ao lado do meu na linha pontilhada. Você vai precisar de uma caneta. Ele deu uma para Steve. Entrando no quarto, Steve encontrou Trícia quebrada e deitada na cama, conectada a máquinas e monitores. Sentado ao lado dela, ele disse, sou eu, Steve. Trícia lutou para mover a mão em direção a ele. Não vou tocar em você. Você está machucada e as coisas parecem ruins. Essa é a consequência das suas ações, Trícia. Se você não tivesse se envolvido com Billy, não estaríamos aqui. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. A propósito, ele morreu no acidente. O monitor exibia um padrão irregular. Eu lutei por você, Trícia. Levei golpes para te proteger, arriscando minha vida. Você me viu como seu herói, e é isso que eu entendo, você me traindo. Trícia tentou falar, mas não conseguiu. Se você não me amava mais, deveria ter sido honesto. Eu teria entendido e deixado você ir. Mas, em vez disso, você escolheu me enganar, manipular minhas emoções e trair minha confiança. Ainda bem que não temos filhos juntos. E agora você espera que eu te perdoe? Como eu posso? Com fúria, Steve pegou o documento e assinou onde necessário. Ele entrou na minha casa para vender seguro de vida e acabou roubando minha esposa. Trícia lutou para respirar. Vou acabar com isso. É para o melhor. Steve cerrou os dentes. Mais uma vez, eu nunca vou te perdoar. Apodreça no inferno, sua pessoa enganadora. Steve se levantou e se inclinou para perto do ouvido dela. Sabotei o carro dele ontem à noite,
E logo vou cobrar sua apólice de seguro de vida, ele sussurrou. Os monitores ficaram descontrolados, soando alarmes. Dr. Martino e 2 enfermeiras correram para o quarto. Steve entregou os documentos ao médico e assentiu antes de sair da sala. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.